Boa tarde, meu nome é René Cláudio Gâncio, estou aqui na ASCO e visando mais mostrar a vocês alguns resultados em câncer coloretal. Eu assisti agora há pouco a discussão de pôster de câncer coloretal e eu selecionei dois posters que eu achei bastante interessante a mostrar os resultados, e um deles que tem eventualmente uma implicação prática no futuro. Um trabalho veio do MD Anderson, é o pôster número 145, quem depois tiver o livreto for olhar. Esse trabalho do MD Anderson, ele selecionou 53 pacientes portadores de câncer coloretal com metástases hepáticas operáveis. Tá? Então, nesse grupo de pacientes foi coletado sangue, onde foi analisado o DNA circulante mutado. Essa amostra de sangue era feita aproximadamente 3 dias a 4 dias antes da hepatectomia que o cirurgião iria fazer. E depois de 15 dias era colhido novamente a dosagem do DNA circulante. Tá? Desses 53 pacientes, eles foram seguidos por 33 meses, um segmento mediano de follow-up de 33 meses. O que é interessante é que o número de DNA circulante positivo antes da cirurgia da hepatectomia foi em torno de 80%. Tá? E a coleta de sangue após 15 dias caiu para 49, 50%. Vamos deixar um número redondo, 80% de DNA positivo antes da cirurgia e que negativou em 50% após a cirurgia. O que é mais interessante é que a sobrevida livre de recorrência daqueles pacientes que ainda tinham DNA circulante foi de 7,6 meses. Quer dizer, DNA circulante, sobrevida livre de recorrência, 7,6 meses. E naquele grupo de pacientes onde não havia mais o DNA circulante após a cirurgia radical do fígado, a sobrevida livre de recorrência foi de 15,8 meses, ou seja, dobrou, com um P de 0,004. E a sobrevida livre de recorrência em 2 anos foi 9% com aqueles pacientes que tinham DNA circulante e 43% com DNA negativo. Ou seja, a presença do DNA circulante após uma hepatectomia radical sinaliza para um pior prognóstico desses pacientes. E na prática, o que isso acontece? Quando a gente tem um DNA circulante após a cirurgia, a gente eventualmente faz um tratamento adjuvantoide pós-operatório, ou até aumenta a vigilância desse fígado após a cirurgia. Então, eu acredito que isso pode ter uma aplicação prática em termos de sinalizar prognóstico e vigilância e eventualmente tratamento. O segundo trabalho que eu selecionei veio também num grupo muito forte, que é o Memorial Sloan Kettering em Nova York, que é o pôster número 142, onde analisa basicamente pacientes com câncer retal. É um estudo retrospectivo que selecionou um número muito grande de pacientes com câncer coloretal, mais de 628 pacientes com câncer coloretal, numa análise retrospectiva entre 2009 e 2015. Esses pacientes todos tinham, no mínimo, um estadiamento T3, T4, N positivo ou não, tá? E o que foi analisado é que é retrospectivo, então não é randomizado. A metade dos pacientes, 320 pacientes, foi submetida a um tratamento estándar, só com quimio e radioterapia, e depois foi sendo feita a quimioterapia adjuvante. E mais ou menos a metade desses pacientes, desse grupo de 308 pacientes,
Foi feito um tratamento neoadjuvante, em geral com FOLFOX ou KPOX, durante 4 meses, e depois eram submetidos à quimio-radioterapia e depois à cirurgia da Total Mesorectal Excision. Tá? O que foi interessante nesses achados, o seguinte, um estudo retrospectivo. O grupo que fez a quimioterapia neoadjuvante e que foi operado, a porcentagem de remissão patológica completa foi de 19%, que foi semelhante ao grupo que fez só a quimio e radioterapia, que foi de 16%. Muito interessante, os pacientes que fizeram a quimio neoadjuvante, depois a quimio e radioterapia e a seguida cirurgia, era um número que não foram operados, apenas seguidos no sistema Watch and Wait. Foi muito maior os pacientes que tinham remissão clínica completa após 1 ano do que o grupo que fez só quimio e radioterapia. Esse é um assunto que me interessa bastante, porque eu trabalhei com a professora Angelita Abagar Gama durante muitos anos, e nós iniciamos na década de 80 esse approach de watch and wait, ou seja, a pacientes que seriam submetidos à cirurgia com colostomia definitiva, em vários pacientes a gente conseguiu apenas o segmento e eles foram curados com esse tratamento. Mas o que chama atenção, para que vai servir esse tratamento? Em termos, o que eles notaram também é o seguinte, que a porcentagem de pacientes que conseguiu tomar a dose completa da quimioterapia é muito maior antes da cirurgia e quimio-radioterapia do que aqueles pacientes que fizeram quimio e radioterapia seguido de cirurgia. Então, a dose de oxaliplatina foi 80% no grupo neoadjuvante versus 40% no grupo adjuvante. E isso dá uma vantagem muito grande, teórica, de que eventualmente a gente esteja protegendo mais esses pacientes no ponto de vista sistêmico. E no serviço público eu vejo isso alguma vantagem. Eu conversando com o Dr. Roberto Gil, que também é nosso colega do Rio de Janeiro, ele trabalha no hospital público, no INCA, essa maneira de se encarar esses pacientes, eles têm feito químio neoadjuvante. Vários grupos também na Europa têm seguido essa conduta. Por que no serviço público isso é uma vantagem? Às vezes não tem cirurgião, as cirurgias são proteladas de uma forma muito grande. Então, com isso, nós temos no mínimo 5 meses, 6 meses até operar o paciente. E muitas vezes também os serviços de radioterapia não estão preparados para absorver toda essa gama de pacientes, e ele tem tempo também de absorver esses pacientes depois desse tratamento neoadjuvante. Nós não sabemos isso, se os resultados a longo prazo são melhores em termos de curabilidade, mas os resultados preliminares de controle, resposta completa clínica dos pacientes não operados é maior quando é feita a quimioterapia neoadjuvante. Se me pergunta, para que paciente eu vou usar na clínica prática privada? Aquele paciente onde tem um tumor reto baixo, um T3, por exemplo, que ele vai precisar T3 ou T4, onde tem um gânglio, e a gente sabe que esse paciente vai ser amputado, vai fazer uma amputação. Esse paciente, eu selecionaria esse paciente um candidato ideal para se fazer a neoadjuvância com quimioterapia e depois fazer a quimio e radioterapia, e seria eventualmente um paciente que pudesse se entrar em remissão completa clínica e tem a conduta de expectante.